Então, nós estamos pregando sobre a consequência do pecado. Quinta mensagem dessa série de mensagens sobre a consequência do pecado, sobre o pecado. E hoje nós estamos no ponto que começa a falar sobre a consequência do pecado. E a consequência do pecado, irmãos, ela é terrível. Ela é terrível. E tem gente que é muito firme na igreja, ele acha que ele não precisa de muito dessa parte, da consequência do pecado. Fica falando muito de pecado, porque ele já é muito firme. Só que é o seguinte, não existe ninguém firme na igreja. A gente usa essa expressão assim, fulano é firme. Não, ele é um pouquinho mais firme do que o outro, mas firme, sim. Não existe ninguém, não. Isso aí não existe. Tinha um que era bem firme mesmo, mas ele veio há 2000 anos atrás, já morreu, ressuscitou. Então, o que é que acontece? Então, o pecado ele é mais ou menos assim. É igual às irmãs. As irmãs deram um trato, botaram uma roupa bem caprichada, uma maquiagem, tomar banho, com certeza, né? Passaram um perfume. E estava um espetáculo, né? Mas, vou falar uma coisa para você. O pecado, num certo aspecto, ele é assim também. Se você tomou banho, passou um perfume, botou uma roupa lá, ficou bem bonita. Mas no outro dia você tem que tomar banho de novo. Se no outro dia você não tomar banho de novo, você não vai viver daquele perfume, daquele banho que você tomou o dia atrás. Então, se um dia você andou em santidade, se arrependeu do pecado no dia anterior, hoje você não vai viver daquele arrependimento de ontem, não. Você não vai viver daquela que de ontem. Você tem que buscar de novo. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, arrependimento é uma vida de arrependimento. Uma coisa é aquele arrependimento para a salvação. Esse é uma vez só, né? Mas o arrependimento, ele é a vida toda. O dia que você tiver com 101 anos, cabelinho branco, bem branco, talvez alguns nem tenha mais o cabelinho, nem branco. Eu talvez serei um daquele que nem branquinho não vai ter. Mas está lá, com 101 anos, tem que estar se arrependendo do pecado. Irmão. Porque sabe por quê? Nós nunca vamos conseguir. É um caminho, a vida cristã é um caminho longo, que você, irmão, você não vai chegar no final. Entendeu? A ideia de Deus é que você não chegue no final. Por quê? A ideia de Deus é boa, né? Porque você não chegue, porque se você chegar no final, e agora? O que vai acontecer? Aí ficou feia a coisa. Eu tinha um sonho de ter um restaurante. Comprei 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia. Tinha um sonho de ter um carro bom, comprei um, esse não é muito bom, comprei outro, esse não é muito bom. Aí eu comprei o top. Mitsubishi Eclipse. Aí sabe o que aconteceu? Aí, rapaz, pensei que esse negócio era uma coisa maravilhosa, que mudava a vida ainda, não mudou nada, viu? E agora, eu trabalhar para quê? Perdeu a motivação de trabalhar. Graças a Deus, quando chegou nesse ponto, aí que o Senhor me chamou para converter. Porque eu tinha perdido até a vontade de trabalhar. Eu falei, ganhar dinheiro para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Perdeu a graça esse negócio. Prestou atenção que isso aconteceu na minha vida. Perdeu a graça esse negócio. Então, o plano de Deus é esse mesmo, né? Que a gente tenha que lutar até o fim. Então, sobre aqui a consequência do pecado, a história é meio longa aqui sobre a consequência do pecado, irmãos. Ela não é muito curta, não, né? Nós não vamos terminar hoje, não, mas vamos dar um esclarecimento razoável hoje a respeito disso, né? Então, a consequência do pecado, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é o seguinte: existe a consequência individual, né? E existe a consequência geral. O que seria isso? A consequência individual e a consequência geral. A consequência individual é aquele pecado individual que você cometeu e você vai arcar com as consequências. A consequência geral é aquele pecado que alguém peca e a igreja toda padece. É aquele pecado que alguém peca e a nação toda padece. É aquele pecado que alguém peca e a humanidade toda padece, que foi o caso de Adão e Eva. Adão e Eva pecou e a humanidade toda
padeceu. Então tem o pecado, a consequência do pecado individual, e tem a consequência do pecado geral. Mais ou menos, eu não sei se você não entendeu, para você entender melhor. Tem aquele pecado que você tem consequência, que você pecou e vai arcar com a consequência. Agora tem pecado que foi o outro que pecou e a consequência vem para você também. Uma coisa muito comum é o pai peca e as consequências vêm para a esposa e para o filho também. A mãe peca, a consequência vem para o esposo e para os filhos também. Esse é o mais comum do pecado, você sofrer uma consequência pelo pecado de outro. Esse é o mais comum. Lógico, o mais comum é o de Adão e Eva lá, mas além do de Adão e Eva, esse é o mais comum, muito comum, né? Porque sempre que um pai peca, quem sofre, olha, eu nem sei se é sempre, mas olha, acho que 99%. O pai pecou, quem sofre? É a família toda. A mãe pecou, quem sofre? É a família toda, entendeu? Então, isso aí é terrível. Por isso que eu vou falar uma coisa para você. Quem é solteiro tem que pensar 350 vezes para fazer alguma coisa errada. Quem é casado tem que pensar 1.350 para fazer alguma coisa errada. Porque a consequência não é só você que vai pagar. A família também arca com as consequências. Quem é crente tem que pensar 350 vezes para fazer alguma coisa errada. Quem já é um líder na igreja tem que pensar 1.000. E quem é o pastor tem que pensar umas 10.000. O pecado é uma coisa terrível, irmãos, é muito sério, né? E a consequência do pecado, a gravidade do pecado, ela depende de vários fatores, não é só pecado grave e pecado menos grave. E existe pecado grave, mais para frente eu vou mostrar na Bíblia para vocês que existe pecado grave, pecado menor, existe pecado grande e pecado pequeno. Vou mostrar para vocês na Bíblia isso mais para frente. Mas para adiantar aqui, eu só queria dizer o seguinte: quando você ouve um pregador falando que não existe pecado pequeno nem grande, não é heresia, não. É que num certo sentido, eu também concordo que não existe. Num certo sentido, porque no sentido de que se você não matar o pequeno, ele cresce, e aí que diferença tem? Né? Então, nesse sentido, realmente não existe pecado pequeno e nem grande, né? Mas tem, na Bíblia, eu vou mostrar na Bíblia para vocês que tem. Tem inclusive os pecados que a Bíblia chama de pecado de morte. Então, mas nessa questão da consequência, o que é levado em conta ali, o que eu não diria se a palavra mais correta seria levado em conta, mas o que acaba tendo influência na consequência, vamos dizer assim, não é só o tamanho do pecado, é quem foi que pecou, a posição que essa pessoa que pecou tinha. Era um novo convertido, era uma pessoa já antiga na igreja, era um obreiro, era um pastor, entendeu? Então não é só o tamanho do pecado, é dependendo do tamanho da posição que você tem, entendeu? Então isso que influencia, e o contexto também de vida que você está inserido. Falei pela manhã um exemplo muito importante, um exemplo muito importante para você guardar no coração. Pedro negou Jesus 3 vezes. Você acha que você nunca negou Jesus? Então, espere. O que você acha que significa negar Jesus? Né? Eu posso afirmar que todos nós aqui já negamos a Jesus. Nós só não vivemos na prática de negar Jesus, mas todos nós já negamos a Jesus. E Pedro negou a Jesus. Mas veja bem, Pedro, talvez quando você negou Jesus, foi muito mais grave do que Pedro. Sabe por quê? Pedro negou Jesus num contexto terrivelmente adverso. Entendeu? O mestre, o todo-poderoso. Primeiro, o Espírito Santo, lógico que já existia, já agia, lógico. Não é como, não estou que nem esses neopentecostais que acham que o Velho Testamento não tinha o Espírito Santo. Não. Isso aí é uma heresia. O Espírito Santo existia, mas a maneira dele agir era diferente, né? Aquele poder, o Pentecostes não tinha sido derramado, então ele agia de uma maneira um pouco diferente, mas ele existia e já agia, lógico, né? Então primeiro tinha essa questão, né? O Pentecostes não tinha sido derramado ainda, mas tinha uma outra questão. O mestre dele estava sendo crucificado, aquele que veio para libertar, para salvar.
estava sendo torturado, ia morrer ali, entendeu? Então o contexto em que ele negou Jesus foi diferente, entendeu? Uma coisa é estar a guilhotina no seu pescoço e você negar Jesus. É grave? A guilhotina no seu pescoço e você negar Jesus é gravíssimo. Mas nem tem guilhotina nenhuma no seu pescoço por causa de uma bobaginha tua, você nega Jesus. Prestou atenção. Quanto mais não será a gravidade do fato? Correto? Vocês estão me entendendo? Então não é questão só do tamanho do pecado. É a questão do contexto que você está inserido, é a questão da posição que você ocupa, né, se você é crente antigo ou crente novo. E falando nisso, tem uma questão também muito importante que a gente precisa ressaltar. Que a nossa consciência, ela tem que estar tranquila. Eu nunca faço nada que a minha consciência pese. Se eu fizer alguma coisa, acho que é muito difícil, mas se eu fizer alguma coisa, na hora eu não faço nada. Se a minha consciência pesou, eu não faço. Agora, se eu fizer e a consciência pesou depois, aí só resta pedir o perdão. Aí só resta, né, eu pedir o perdão. Então, o que acontece? A consciência, irmãos, depois da palavra, aquilo que tem mais peso é a nossa consciência, sabia? Depois da palavra. Mais importante é a palavra. Nós temos que obedecer à palavra. Temos que obedecer à palavra. Agora, depois da palavra, qual que é a coisa mais importante que nós temos que obedecer? A nossa consciência. Então, o que acontece? Tem coisas que pode ser pecado para um e pode não ser para outro. Por quê? Por causa da consciência. Agora, vamos devagar com esse negócio aí, que pode ser pecado para um e pode não ser para outro. E isso não é em todos os momentos, em todas as situações que isso vale. Por exemplo, a Bíblia diz que você é casado. Se você arrumar uma outra mulher na rua, é adultério. Então, tem dois caras, cada um arrumou, dois caras casados, cada um arrumou uma mulher na rua e estão lá, se divertindo. A consciência dele está pesada. E a do outro, a consciência dele está tranquila. É só aquele que está com a consciência pesada que pecou? Não. O que está com a consciência tranquila pecou do mesmo jeito. Porque aí a palavra está acima da consciência. A palavra está clara que aquilo ali é pecado. Então, essa questão da consciência é numa situação onde a palavra não está bem clara, ou então a pessoa não conhece bem a palavra, porque é nova na igreja. Aí tem a questão da consciência. Pastor, mas como funciona isso? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas vamos citar um exemplo, para você entender bem. Eu creio que a maioria está entendendo, mas vamos, para não ficar dúvida. Vamos fazer aqui uma coisa, por exemplo. É pecado ir na praia? Onde nós encontraremos um versículo, um texto, que tira essa nossa dúvida, se é pecado ir na praia ou não? Nós não encontraremos nada na Bíblia onde nos dá essa resposta. Porém, a minha consciência é super tranquila. Eu tenho total segurança que não é pecado ir na praia, né? Então, mas tem um outro irmão ali que acha que é pecado. Mas aí nós vamos para a praia, eu e ele, vamos os dois. Ele pecou, eu não. Ele pecou indo na praia. Por quê? A Bíblia não diz que é pecado, e não é pecado, mas ele achava que era pecado e mesmo assim foi. Ele pecou, eu não. Entendeu? Então, aí onde está a nossa consciência, né? Em coisas que a Bíblia não é tão clara, ou então a pessoa é nova convertida, não conhece bem a Bíblia, a consciência dela está tranquila, em coisas assim que é meio duvidosa, é a sua consciência, né? Então, a pessoa, se eu sei que a pessoa acha que é pecado determinada coisa, eu tenho certeza que não é, mas eu vou respeitar a consciência dele, né? Ele acha que é pecado comer determinada coisa. Aí, o dia que eu convidar ele na minha casa, vou fazer outra coisa para ele comer, não vou fazer aquela coisa que ele, né, que ele acha que é pecado. Vamos respeitar a consciência dele, até Deus trabalhar no coração dele e ele, né, ter um entendimento melhor.
Mas vamos, o exemplo da praia, vamos andar um pouquinho mais. Esta é a minha opinião. Não tem nenhum versículo na Bíblia, não tem nenhum texto na Bíblia que deixe claro, que nos responda se é pecado uma irmã cristã ir na igreja e usar um biquíni. Não está nem nada escrito na Bíblia. Mas eu creio que é pecado. E aí, nesse caso, a irmã acha que não é pecado. Então, o que acontece? Eu acho que ela está pecando, mesmo assim. Mesmo sem achar que é. Porque aí, embora não está escrito na Bíblia, mas o bom senso diz, né? Se você vai para a praia e usa um biquíni, principalmente dependendo do tamanho do biquíni, e principalmente se for uma irmã jovem, né, que é bonita, ela provavelmente ela tem uma grande chance de fazer os outros pecarem. Não diria nem gente do mundo, diria até crente mesmo, que às vezes não está tão fortalecido na fé. Eu creio que um crente bem fortalecido na fé, ele não vai pecar porque uma irmã, jovem, bonita, está de biquíni. Eu creio que não, mas eu creio que pessoas que estão meio fracas na fé, vai fazer ele pecar. Então eu creio que não precisa estar tão claro na Bíblia, basta você entender. Não pode usar um biquíni? Eu acho que pode usar um biquíni para ir na praia, mas botar um shortinho por cima. Legal, né? Acho que a parte de cima ainda passa, mas a parte de baixo acho que tem que pôr um shortinho. Acho que essa é a minha opinião. Não tem isso escrito na Bíblia, que tem que usar o shortinho, o biquíni por baixo. Mas vou falar uma coisa para você. É a opinião do homem de Deus. Mas o senhor falou que se for uma irmã jovem, de repente, que vai acabar fazendo outro pecado. Eu creio no sentido de fazer pecar, eu creio que é mais para quem é mais jovem e tal, mas eu acho que aí a irmã mais idosa pode ir, então eu acho que não é, tem coisa que é lícito, mas não convém. Eu acho que a regra é essa mesmo, né? De repente pôr um biquíni, mas pôr um shortinho por cima. Precisa também ir de roupa, né, irmão? Na praia, né? Não precisa. Acho que não tem necessidade. Então, tá bom, irmãos? Então, a nossa consciência é algo muito importante, mas a nossa consciência não pode estar acima da palavra e ela também não pode estar acima do bom senso. Tem coisa que não está claro na palavra, mas o bom senso diz que está errado. E aí, mas eu estou com a consciência tranquila. Eu não sei não, viu? Você vai levar as consequências com consciência ou sem consciência. Então, a justiça de Deus, irmãos, né? A justiça de Deus, a consequência na vida nas nossas vidas, as consequências do pecado, basicamente tem dois tipos de consequência. Tem a consequência aqui para esse mundo, que na maioria das vezes, feita pelo próprio homem, né? Ela é ocasionada, proporcionada pelo próprio homem, né? Na maioria das vezes, né? Não que Deus não possa trazer diretamente uma consequência na vida de um servo dele, mas normalmente ela é ocasionada pelo próprio homem. Como assim, pastor? Você roubou alguma coisa aí, aqui na terra, a consequência, provavelmente Deus não vai fulminar você. Você roubou uma bicicleta, Deus não vai mandar fogo do céu e dar uma consequência terrível para você, porque você roubou uma bicicleta. Mas, se o cara que foi roubado te denunciar lá, você pode ir para a cadeia. Então tem a consequência aqui da terra, né, que é feita pelo próprio homem. E tem a consequência de Deus, que em algumas vezes é aqui na terra, mas na maioria das vezes a consequência de Deus vai ser lá mesmo. E tem a consequência de Deus. Então tem pecados, irmãos, que são graves aqui para a terra. Por quê? Você vai ter a consequência, vai ser de imediato. Você já pode tomar uns 30 anos de cadeia. Mas tem pecados que são aparentemente menores, que não são tão visíveis, que o homem muitas vezes, outro homem não, ou outra mulher, né, o ser humano não consegue muitas vezes nem perceber e nem identificar na sua vida. E aí aqui na terra você não vai ter nenhuma consequência. Mas quando chegar lá,
será terrível a consequência. Muitas vezes, algo que aparentemente pode não ser tão grave, pode trazer uma consequência terrível para lá, porque você não teve consequência aqui. Porque quando você tem a consequência aqui, muitas vezes isso já é parte da consequência, já é parte, você já está pagando aqui um pouco o que você fez. Mas, quando você não pagou nada aqui, aí pode ser que fique tudo para lá. Mas como é que vai ser isso? Eu vou ter consequência lá no céu? Eu vou ir para o céu e vai ter julgamento? Vou ter... irmãos, tem coisa que não dá para explicar muito bem, não, viu? Mas a Bíblia é clara, tem uns vão receber mais galardão, outros vão receber menos, e o cristão será julgado lá. E o julgamento do cristão não é para saber se ele vai para o inferno, se ele vai para o céu. Se ele é cristão, já se sabe que o lugar dele é o céu. Agora, mesmo assim, vai ter um julgamento. Como será isso? Tem gente que tenta explicar isso. Aí dá baianada, viu? Porque tem coisa que é difícil de explicar. E tem coisa que é impossível. Só no momento certo nós vamos entender. Mas tem gente que tenta buscar uma explicação para tudo. Aí o que acontece? Aí é onde muitas vezes vem as heresias. Que a pessoa vai lá, escafucha e tem uma ideia maravilhosa. Não, eu tive uma revelação. É isso aqui. Geralmente as heresias vêm desse negócio de tive uma revelação. Geralmente as heresias vêm disso. Então tem coisas na Bíblia que são difíceis de entender. E tem coisas que são, por enquanto, impossíveis. Principalmente as coisas que se referem ao futuro, escatológico, né? Tem coisas que são impossíveis, por enquanto. Mas vou falar para você, é a minoria da Bíblia, viu? A maior parte da Bíblia são claras. Principalmente as coisas que são mais importantes para esse momento nas nossas vidas. Aquelas coisas que são impossíveis de entender é porque elas não são... não diria que não são importantes, mas não são relevantes para nós neste momento da nossa vida. Nós não dependemos dela para ter uma vida mais cristã. Era para estar escrita a Bíblia, é certo que ela esteja ali, foi vontade de Deus que ela estava ali, mas ela é para a gente usar no momento certo. No momento, ela não vai nos deixar em falta nenhuma por causa de a gente não entender aquilo ali. Aquilo que nós precisamos para ter uma vida cristã saudável, para ter um conhecimento pleno de Deus, está tudo claro na Bíblia. E conforme a gente vai aprendendo mais, Deus vai trazendo mais entendimento e muitas coisas vai ser revelado só lá na glória, viu? Nem tudo a gente vai entender aqui neste mundo, né? Nem tudo a gente vai entender aqui neste mundo. Então, eu quero ler alguns textos aqui que eu coloquei, são vários a respeito das consequências do pecado, mas só mais uma coisinha antes de passarmos para os textos. Irmãos, o pecado, tem gente que fala assim: não, eu converti, eu não tenho mais vontade de pecar. Irmão, a nossa carne sempre vai desejar pecar. Às vezes, aqueles pecados escabrosos, a gente é crente faz muito tempo, você faz tanto tempo que você deixou aquilo que ele já parece que já não te incomoda mais, você realmente dá para considerar, não, libertou. Mas tem outras coisas menores que atenta a gente. Enquanto a gente viver, a gente vai ter hora que a gente vai ficar com vontade de torcer o pescoço no irmãozinho. Isso não é pecado? A gente vai ficar com vontade de, irmãos, de se sobressair, de ser mais importante que os outros. Então, acha que isso não é grave? Então, o que acontece? Um texto lá eu não sei direito qual que é, mas um texto lá do Velho Testamento, lá da criação, lá de Gênesis, a palavra do Senhor diz que Adão e Eva, mais ou menos assim que fala, que eles acharam a árvore do conhecimento e do mal agradável, boa e agradável. Irmãos, a árvore do conhecimento do mal, o bem e do mal, você prestou atenção? Adão e Eva não era nenhum prostituto, eles não eram, eles nem pecado eles conheciam, mas tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E Deus falou, olha, essa aqui vocês podem usar à vontade, comer, desfrutar, deleitar, lambuzar, ficar à vontade. Essa aqui não pode. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vem Adão e Eva e diz que aquela árvore era boa e agradável. Olha, irmão. Então eu quero dizer para você, o princípio de Deus não mudou não. O pecado, ele ainda é bom e agradável. O texto parece que diz que ela era boa e agradável aos olhos. Então ele é bom e agradável aos olhos. É boa, o pecado ainda é bom e agradável para a carne, mas para o espírito ele arrebenta. Ele arrebenta. Então, mas para a carne, para os olhos naturais, o pecado ele ainda é bom e agradável. Então não vem com essa conversinha não, sabe? O pecado, a princípio, ele é bom, só que ele vai te detonar depois. A palavra falsa, a princípio, ela é gostosa de ouvir, maravilhosa de ouvir, só que ela vai te detonar depois. Por isso que o texto diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal era boa e agradável. O pecado, a princípio, ele é bom e agradável. Por que tanta gente peca se não fosse bom? Não entendam mal, lógico que o pecado não é bom, mas eu estou falando a princípio. Para quem não tem entendimento, ele é bom sim. Entendeu? Lógico que ele vai arrebentar com a pessoa depois. Mas a gente pode fazer o inverso aqui. E a palavra verdadeira? A princípio, como é que ela é? É agradável? Não. Ela é doída. Dói na alma. Domingo passado, de manhã, a Ellen falou, pastor, eu preciso fazer, eu não lembro direito as palavras que ela falou. Ela falou assim, pastor, eu preciso falar uma coisa para você. Hoje a palavra, entendeu? Aí um negócio mais ou menos assim que ela falou. Mas eu estou cumprimentando um, estou cumprimentando o outro, e eu pensei mais ou menos. Ela vai falar, pastor, eu amo o senhor a palavra foi maravilhosa, foi doce. Pensei que ela ia falar isso. Chegou lá perto da porta, o que você ia falar? Ela, pastor, o negócio é o seguinte, eu gosto do senhor porque eu vim para cá arrebentada. Entendeu? Aí chegou aqui, a palavra me acabou de arrebentar, acabou comigo. Domingo passado, a palavra acabou de me arrebentar. Entendeu? É a verdade, irmão, ela é assim, só que vai fazer bem depois. Eu tenho certeza que ela chegou em casa, quer dizer, a palavra arrebentou com ela aqui, na hora que acabou o culto já tinha melhorado, já tinha feito bem para ela. Só arrebentou só na hora, só. Porque a hora que acabou o culto já tinha feito bem para ela. Você viu que coisa? Então, é a mesma coisa. Por que a verdade são poucos que querem ouvir? Porque a verdade dói. A verdade dói, a mentira engana a gente. Pois se os homens do passado disseram para o profeta, para os profetas, no tempo de Isaías lá, não nos profetizeis a verdade, profetiza-nos ilusões, coisas aprazíveis. O próprio povo pediu para o profeta para profetizar mentira. Está escrito lá em Isaías. Que coisa. Então, pecado é algo terrível, terrível. E olha, eu vou falar um negócio para você. A igreja que não fala de pecado, não é de Deus. Está em pecado. A igreja que não fala de pecado, ela está em pecado. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Faz 3 meses eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Faz 3 meses que eu comecei a preparar essa série. Faz menos que eu estou pregando, acho que não faz nem um mês, faz 15, 20 dias. Mas faz uns 3 meses que eu comecei a preparar essa palavra, e desde esse tempo que eu comecei a preparar, a minha vida mudou. Está mudando. Está mudando. Deus está transformando minha vida. E se não transformou muito, mas pelo menos desde que eu comecei isso aí, gerou em mim uma sede, um desejo de mudar, uma vontade de ser mais santo, que eu não tinha. Tinha antes, sempre tive, mas não com tanta vontade assim de ser mais santo. Foi depois que eu comecei a pregar. Por isso que eu falo, se a igreja não prega sobre pecado, ela está em pecado, porque não vai se libertar do pecado.
vir aqui uma vez só e falar uma palavra sobre o pecado e ir embora para casa e achar que aquilo o povo vai, mas ora as bolas, aí também não vai, tem que bater, aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Irmãos, é assim, irmãos. Olha aqui o que diz, olha a consequência do pecado, ó. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, tem as duas coisas aqui, tem o pecado, aqui o versículo curtinho não fala só do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ele dá uma dura aqui, mas ele também, no mesmo versículo, ele já traz um consolo. Gálatas 6, 7 e 8, não vos enganeis. Porque o próprio povo gosta de ser enganado, o próprio povo gosta de se enganar. Verdade ou não é? As pessoas, elas gostam de ser enganadas. Muitas pessoas, né? Que não tem Deus. Elas gostam de ser enganadas. E olha aqui diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando ele diz de Deus não se zomba, não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que ele está querendo dizer com isso? Irmão, com Deus você não vai levar vantagem. Não tem como você enganar Deus. Você pode enganar todo mundo, mas com Deus não vai ter jeito. De Deus não se zomba. Com Deus você não vai levar vantagem. Você pode comprar um carro ali, levar uma vantagem. Você pode vender o carro seu que ia explodir no outro dia e não avisou o cara que o carro ia explodir. Você engana o cara. Você pode enganar todo mundo, mas Deus nós não vamos conseguir enganar Deus. De Deus não se zomba. Então, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha, Salmo 97, sejam confundidos todos os que servem as imagens de esculturas, os que se gloriam dos ídolos, prostre-se diante deles todos os seus deuses. Quer dizer, irmãos, lá na Torre de Babel, lá em Gênesis, quando fala da Torre de Babel, diz que o homem, eles estavam tão inteligentes, tão poderosos, tão sábios, coisa que eles estavam fazendo uma torre chamada Torre de Babel, e queriam chegar até o céu com suas próprias forças, né? E a Bíblia diz que eles estavam tão unidos que Deus teve que descer e impedir, senão eles iam conseguir. Irmãos, não sei explicar isso. Como que eles iam conseguir? Eles iam conseguir chegar no céu pelas suas próprias forças? Não consegui interpretar isso. Mas uma coisa eu sei. Deus falou que desceu para confundir eles. Entendeu? Então, esse povo aí, confundiu tanto que eles pararam de falar a mesma língua. Por isso que tem essa montoeira de língua agora. Então, presta bem atenção. Aqui está citando as imagens, mas não é só a imagem. Outras coisas que muitas pessoas fazem, mas principalmente, vamos falando das imagens, está aqui, quem adora a imagem, né, se prostra diante de uma imagem, quem fabrica a imagem, Deus desce para confundir. Deixa eles confusos, eles perdem o entendimento. Entendeu? Aí você pode mostrar na Bíblia lá para ele. Meu irmãozinho, está escrito aqui que a imagem é pecado. Ah, não, mas eu não adoro a imagem, eu só me prostro. Mas está escrito aqui que fabricar a imagem é pecado. E aí o que você me diz? Ah, não, mas não sou eu que fabrico. Ah, não, mas tem escrito aqui que colocar a imagem dentro de qualquer estabelecimento, dentro de qualquer recinto, lugar, é pecado. Também está escrito aqui também. Você mostra para eles, eles não, eu não aceito. Por que isso? Pessoas que muitas vezes têm faculdade, pessoas que têm curso superior, pós-graduação, e não conseguem entender. E está escrito claramente, 300 versículos. E para piorar, eu quero dizer uma coisa a vocês. A Igreja Católica, a Bíblia Católica, ela tem livros a mais do que a Bíblia Evangélica. Ela é igual, não tem diferença. A Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica é igual. A diferença é só essa. E acredite você ou não, nós entendemos os evangélicos, né, os teólogos evangélicos, os grandes teólogos da Igreja de História, eles creem que esses livros são duvidosos, não são 100% inspirados por Deus, por isso não é colocado. A Igreja Católica colocou esses livros a mais. Acredite você ou não,
Esses livros a mais que tem a Bíblia Católica são justamente os livros que mais condenam as imagens, mas de maneira clara, clara, clara. Olha, se não é uma coisa de doido isso. Sabiam disso? A nossa Bíblia também condena totalmente as imagens, de maneira clara em dezenas de lugares. Mas esses livros a mais que tem a Bíblia Católica são mais explícitos em relação a imagem é pecado. A idolatria, né? Não é só a imagem, é a idolatria. Toda e qualquer idolatria. Uma igreja evangélica que tem a rosa ungida, é idolatria também. É igual a uma imagem. Pecado também. Corredor de sal, pecado também. Porque em vez de confiar em Deus, ele está confiando naquele sal, no corredor do sal. Né? Tapete de fogo na porta, que não deixa entrar o demônio. Em vez de confiar que Jesus não vai permitir que o demônio venha cá, eu vou confiar que o tapete de fogo não vai permitir. É a mesma coisa. Então, os católicos confiam na imagem. E muitos evangélicos confiam na rosa ungida, no tapete de fogo, na vassoura ungida, cajado de Moisés. Mas quando essas pessoas têm um pouquinho de humildade e se arrependem, então Deus começa aquela confusão que tinha sido colocada no coração dela, Deus vai libertando, vai tirando aquela confusão e começa a trazer luz, e a pessoa então começa a entender. Quando a pessoa começa a não ficar mais com raiva, porque geralmente a pessoa, quando ela está confundida, você fala de alguma coisa assim, ela fica com ódio, ela fica com raiva, ela acha que você está contra ela, que você está com raiva dela, que você não ama. Quando está nesse nível é porque ela está confundida. Quando ela começa a doer um pouquinho aqui, mas ela já começa a ficar curiosa e começa a bater na cabeça dela, será se esse cara está certo? Aí é porque ela já não está mais confundida, Deus já está tirando a confusão e já está trabalhando. Lógico que a pessoa vai entender, irmãos, eu era católico de ajudar o padre na frente da igreja. E eu, quando me converti, eu entendi que aquele negócio de imagem era errado, eu entendi. Mas eu já estava uns tempo na igreja, uns 3 meses ainda, falar mal da imagem ainda me incomodava, cara. Mesmo eu tinha certeza que já era errado, eu já tinha entendido que era errado, porque foi uma coisa que eu acreditei a minha vida inteira. Minha família acreditava, avô acreditava, o vizinho acreditava, a vizinha também, então ainda me incomodava. Irmãos, a obra de Deus das nossas vidas, ela não é assim, tchum, entendeu? Né? Ela é devagar, é dia a dia, Deus vai trabalhando, Deus não desiste de nós. Por isso nós não podemos desistir de Deus, por isso nós temos que ter humildade. Essa coisa, eu nasci assim, morri assim, vou viver assim. Gabriela, a música da Gabriela, né? Não, isso não, a gente não pode fazer assim. A gente tem que a nossa vida é muito preciosa para ficar entregando aí para a teimosia. Então, Salmo 104:35, desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Agora esse aqui, irmãos, olha aqui, que tremendo, consequência do pecado, como é terrível. Gênesis 3:16-19. E a mulher, por causa do pecado, olha o que aconteceu com o ser humano por causa do pecado. E a mulher multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. E em meio a dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Tem vários princípios aqui, mas o principal aqui, né? Eu diria, se não for o principal, mas aquele pelo menos que é mais conhecido nosso, que quem sofre, a mulher geralmente tem um sofrimento a mais do que o homem aí, que é o do parto. E por que foi essa dor? Por causa do pecado. Se não tivesse tido o pecado, a mulher ia dar luz sem sentir dor. Hoje ela dá luz sem sentir dor porque tem a cirurgia, mas acaba doendo mais, que dói por 1 mês, 2 meses, acaba sendo pior, não sente a dor na hora ali. Então acaba tendo dor do mesmo jeito, né? Então, olha o que o pecado fez com a mulher. A consequência do pecado, o que trouxe na vida da mulher. E olha na vida do homem, a consequência do pecado, o que fez com o homem. E a Adão disse, visto que atendesse a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Quer dizer, a terra está debaixo de maldição, irmãos. Essa terra não tem conserto, ela está debaixo de maldição. Esse povo que prega que Deus vai vir aqui na terra, vai fazer esse negócio aqui, mudar tudo, ficar tudo maravilhoso aqui, isso é tudo mentira, isso não tem na Bíblia não. A terra está amaldiçoada, Deus vai vir, o que a Bíblia diz é, sai dela povo meu,
para não perecer. Sai dela, povo meu. É isso que a Bíblia diz. Deus vai vir escolher os seus, vai levar para Ele. Essa terra não tem conserto mais não, porque essa terra está amaldiçoada, por causa do pecado ela foi amaldiçoada. Entendeu? Então Adão disse: visto que atendesse a voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Olha que coisa, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, quais são os dois? Aqui tem vários, mas qual foi as duas consequências aqui mais nítidas para nós, que nós vemos para o homem e para a mulher? Para a mulher é dores na hora de dar luz, e para o homem, você do suor do teu rosto vai comer o teu pão. Porque no jardim do Éden não precisava suar não, tinha tudo em abundância lá. Jardim do Éden não tinha trampo, não tinha cansaço, não tinha suor. Jardim do Éden é jardim de delícias. Jardim do Éden no original significa, a palavra Éden é delícias, jardim de delícias. Louvado seja Deus. Olha, Deus fez o homem reto, perfeito. Eclesiastes fala, mas ele se meteu em muitas enrascadas. Deus fez o homem reto, perfeito, e ainda pôs num lugar perfeito, jardim do Éden. Mas o pecado, olha o que fez, olha o estrago que o pecado fez. E essa consequência é aquela que eu falei, né? Que é no sentido geral. No sentido geral, tem a consequência geral e tem a consequência individual. É aquele pecado que só você pecou e só você vai arcar com a consequência. Mas na maioria das vezes, quando alguém peca, não é só ele que tem consequência. Na maioria das vezes. Em alguns casos, a consequência é só de um. Em alguns casos. Mas, se for, por exemplo, um pecado do coração, você aparentemente faz tudo certinho, as regras, tudo direitinho, mas o seu coração não é sincero, não é correto. Vai trazer consequência para quem está ao redor? Não. A consequência vai ser quando você chegar lá. Porque quando chegar lá, a Bíblia diz que até os pensamentos do coração vão ser expostos, tudo vai ser revelado. Só aqueles que você não se arrependeu, viu? Aqueles que você se arrependeu, esses já foram riscados. Não vai ser revelado naquele dia. Não vai fazer você passar vergonha duas vezes. Esses vão ser esquecidos, mas aquele que você, por vergonha, por soberba, não se dobrou, no dia vai ser revelado. E aí não vai ser para meia dúzia que vai estar assistindo, não. Vai ser para o inferno, o céu, o cosmos, tudo vai ficar sabendo. Não haverá quem não ficar sabendo. Já li o texto esses dias aqui que fala sobre isso. Então, aqui as consequências do pecado de Adão e Eva foram terríveis, terríveis, terríveis. Aí Gênesis 3:24, olha a consequência aqui, ó. E expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Isso aqui parece que é igual ao negócio da Torre de Babel, né? Eles iam conseguir, Deus desceu para impedir. Aqui também dá a impressão, não sei se é isso, mas dá a impressão que o homem por si só conseguiria voltar ao Éden, mas ele põe um jardim aqui. Seria mais ou menos para nós, eu creio, no dia de hoje, você conseguir a salvação pela sua força. Mas, além de você não conseguir, de ser impossível, Deus ainda, para garantir, ele põe uns querubins ali, caso você conseguisse para eles impedir. Prestou atenção? Olha que coisa! Para garantir, põe os querubins ali, para quem impedir de que você volte para o Éden. Para quem impedir de que você volte à perfeição, que você volte a ser a imagem e semelhança de Deus na força do braço. Olha que coisa, entendeu? Então olha, Mateus 12:36, digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Lembrando mais uma vez, aquela palavra frívola que você falou e não se arrependeu, somente esta. Aquela que se arrependeu não vai ser lembrada lá no dia, se arrependeu de verdade. Romanos 5,15, todavia não é assim, o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha, pela ofensa de um, você vê que tem as consequências no sentido ruim e no sentido bom. No sentido bom não chamaria de consequência, chamaria de semeadura, né? Então, o homem pecou, veio as consequências. Por causa do pecado do homem, veio as consequências, todos então
foram destituídos da glória de Deus. Mas aí um homem, Jesus Cristo de Nazaré, foi santo, aí veio a colheita e nós fomos resgatados. Voltamos a poder ter acesso a Deus. Pelo bem de um, nós podemos voltar a ter acesso a Deus. Que o mal de um outro tinha nos levado a perder. Então, o bem de um. Você viu que as atitudes, tudo que se faz, tem uma consequência ruim ou tem um benefício lá na frente. A morte de um salvou a todos. Todos quem? Aqueles que se arrependem. Sempre lembrando isso, né? A morte de Jesus não salvou todos. Salvou todos aqueles que se arrependem. Todos aqueles que são escolhidos. Todos aqueles que são chamados. Aleluias. A consequência do pecado de Davi. E só vou ler o texto apenas. 2 Samuel 12, 10, 14. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres a tua própria vista, as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, e em plena luz deste sol, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante toda Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, mas posto que com isso deste motivo, blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Eu não vou explicar isso aqui, porque eu vou deixar isso aqui para a próxima. A próxima mensagem eu vou começar desse 23 aqui. Porque, irmãos, isso aqui dá assunto. Dá para falar bastante sobre ele e abrir bastante o nosso entendimento com a graça de Deus. Se Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, abrir o nosso entendimento, muita coisa pode ser esclarecida através desse texto, né? Através dessa situação aqui real que aconteceu, né, na vida de Davi. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ficar de pé.